Se eu começo a entender e comprar a mentalidade das pessoas que estão ao meu redor, eu começo a acreditar que não é possível ter eficácia, felicidade, avanço em 5 grandes áreas da vida. O resultado que você tem na sua vida hoje, em qualquer área, seja ela financeira, seja a área ligada a relacionamento amoroso, seja a área ligada à saúde, fitness, seja a área ligada a se posicionar na sua carreira e ter êxito na sua carreira, a conexão com o Criador, espiritualmente falando, todos esses resultados que você tem, sejam grandiosos ou pequenos, que te deixam satisfeito, incrivelmente feliz ou chateado com aquilo, advém das suas crenças. Crença de merecimento. Será que você merece ter dinheiro? Qual que é a sua resposta para mim agora? Sim, eu mereço ter dinheiro. Muito ou pouco? Muito, eu mereço ter dinheiro. Ah, meu Deus do céu. E esse é o grande problema que acontece com as pessoas. As pessoas, elas acham que elas têm direito. Você ganha exatamente o quanto você merece. Você não tem que ganhar mais porque você não merece ganhar mais. E quando eu digo merecimento, eu estou falando de crença, de sistema emocional. E eu estou dizendo do que você aprendeu sobre fazer dinheiro. Então você ganha exatamente quanto você merece. Esse é o grande desafio. Eu acredito que eu mereço mais. Eu acredito que é injusto o quanto eu ganho. Essa é a manifestação de um dos grandes sabotadores, se não o principal sabotador que existe, que é o vitimismo. Talvez você tenha medo sobre alguma coisa. Vai que eu começo alguma coisa e não dou conta. Quem tem muito medo de incomodar as outras pessoas? São 2 principais medos. Medo de não conseguir e medo de incomodar as outras pessoas. Medo de não ser adequado. Um dos princípios chave, uma das crenças fundamentais é a crença da abundância extrema. Extrema abundância. Viver a vida em real abundância de fato. Isso é criar, de fato, uma vida épica, não em uma área, em todas as áreas. Se o seu interesse hoje é acreditar que com dinheiro tudo vai se resolver na sua vida, eu tenho uma notícia para você. Não vai se resolver. Não é só com dinheiro, não é só com carreira, não é só com espiritualidade. E como eu vejo pessoas que canalizam toda a sua energia para o dinheiro, esperando que aquilo vai resolver a sua vida. Ou pessoas que canalizam toda a sua energia para o lado espiritual, religioso, dizendo, Deus vai resolver todos os meus problemas. E vocês vão ver por que possivelmente essa força superior, o Criador, não vai resolver todos os seus problemas. E você vai entender o quão magnífico isso é. Então um dos elementos é a abundância. Abundância extrema, não em uma área, em 5 grandes áreas. Porque se eu começo a entender e comprar a mentalidade das pessoas que estão ao meu redor, eu começo a acreditar que não é possível ter eficácia, felicidade, avanço em 5 grandes áreas da vida. Eu acredito, por exemplo, que começa a ser como os meus tios são, meus primos são, minhas primas são, onde você tem sucesso em uma, talvez 2 áreas da vida, porque não dá para ter êxito em várias áreas da vida. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Não tem como ganhar essa quantidade de dinheiro que você está falando que você quer ganhar. Não tem como, só se você roubar as pessoas. Só se você passar as pessoas para trás, aí sim dá para fazer isso. Não tem como ter uma grande carreira e ainda assim continuar melhorando a sua saúde. Não tem como. Não tem como se tornar uma pessoa milionária e uma pessoa conectada ao Criador. Não tem como. Porque pessoas que são extremamente ricas são pessoas que são do mal. Pessoas do demônio. E durante muito tempo eu acreditei nisso. E eu comecei a focar em uma área só da minha vida. Eu falei, bom, é isso? Então não tem como mesmo. Eu tenho que focar só em uma área. E eu comecei a focar só em uma área. Só na área de trabalho. Porque eu acreditava que o trabalho iria me trazer prosperidade financeira. Faz sentido isso, sim ou não? E comecei a focar massivamente no meu trabalho. Trabalhei 17 horas por dia, 18 horas por dia, 19 horas por dia em algumas épocas da minha vida. E eu fiz isso, não foi durante 6 meses não, foram alguns anos da minha vida. E sabe o que eu descobri? Que não tem como vencer o trabalho. Não é como um videogame, que você joga, passa de fase, encontra um chefão e você zera o jogo.
você nunca vai vencer o trabalho. E aí eu entrei focando numa área só. O que aconteceu? Eu tive algum avanço nessa área ao custo de destruir todo o resto da vida. E quando eu vi, a conta não fechou. Eu falei, caramba, eu tô vivendo exatamente como fulano, beltrano e ciclano vive, isso não faz sentido. E aí eu comecei a olhar, a observar quais eram as pessoas que tinham um grande resultado, não só em uma área, mas em várias áreas. Porque essas pessoas existem, sim ou não? São muitas ou poucas? Elas são poucas. Por exemplo, olhando ao seu redor, no seu ambiente, você não vai encontrar 300, 400, 500 pessoas que tenham esse tipo de comportamento. Talvez você vai encontrar uma, duas ou três. Mas eu pensava, se alguma pessoa consegue fazer isso, isso é aprendível, eu também vou conseguir fazer. E eu comecei a observar o comportamento dessas pessoas que construíam vidas épicas de fato, vidas abundantes, e pessoas que construíam vidas que oscilavam o tempo todo. Quais eram os padrões? O que essas pessoas faziam ou deixavam de fazer? Os seres humanos têm padrões, sim ou não? E você acredita que os padrões dos seres humanos são muito parecidos ou são muito diferentes? Extremamente parecidos. Pessoas na China têm padrões extremamente parecidos com os brasileiros, padrões emocionais, padrões de medo, padrões de relacionamento amoroso, é muito parecido. Tem algumas diferenças culturais, mas isso é muito pouco, 5, 10% no máximo. 90% dos padrões são muito parecidos. Eu comecei a me concentrar nisso. Quais são os padrões? Qual é o padrão da pessoa que consegue ser mais saudável do que as outras? Qual é o padrão das pessoas que conseguem ter mais dinheiro do que as outras? Qual é o padrão das pessoas que conseguem ser mais felizes do que as outras? Dá para aprender isso. Só que o que acontece é quando você vai vindo com seus comportamentos, as suas crenças, o que você aprendeu na sua vida toda, quando você se vê frente a frente com um novo padrão, você tem que mudar. E mudar dói. Crescer dói. E muitas vezes algumas pessoas, a maior parte delas, dão passos para trás e falam assim, eu acho que eu estou querendo demais. Eu acho que nem é tão ruim ficar ganhando 3 mil reais por mês. Tem gente que ganha 1.500, eu acho que tá bom aqui. E essa pessoa vai baixando o seu nível, o nível de exigência, o nível de excelência, o nível de expectativa, e vai se acostumando com um pouco. Já viu gente que puxa sua barra cada vez mais para baixo? Porque assim ela se sente super melhor. Ela descobre de novo que o marido está traindo ela. Ele descobre de novo que ela está sendo infiel. Eles chegam à conclusão que o casamento é uma farsa. O casamento não existe mais há mais de uma década. Mas essa pessoa, para lidar com a realidade dela, ela diz algo parecido com isso. Pelo menos eu não estou sozinho, sozinha. E ela aceita o que está acontecendo. A mesma coisa na área financeira, a mesma coisa na área de saúde, de fitness. Então o que precisa acontecer é entendermos esses padrões, masterizarmos esses padrões, elevar isso num nível de excelência, para que você construa a sua vida épica, do jeito que você acha que tem que ser. E Wendel, que diabos é uma vida épica? Que você fica falando isso? Que porra é essa que você fica falando o tempo todo? Algo épico é algo digno de um herói, digno de uma heroína. Isso não é dado a alguém. Se você quer isso, o que você tem que fazer? Você tem que tomar, você tem que conquistar. E por isso é muito difícil. E por isso tem que ser muito difícil. É construir a sua visão de vida. Uma vida abundante em 5 grandes áreas. Existem outras áreas? Existem, mas as principais são essas 5 áreas. São as áreas que mais impactam a sua qualidade de vida. Se você visse ao seu lado, na sua família, pessoas que conseguiram sair do nada e enriquecer, melhorar a saúde, você não ia ficar curioso de como essa pessoa fez isso, sim ou não? Mas não vemos isso. Não vemos. Não estou dizendo que as pessoas não têm dificuldades, problemas, desafios. É claro que existem dificuldades, problemas e desafios. Mas o jogo é uma construção da vida, um design da vida, do jeito que você acha que tem que ser. E o que você quer para essas 5 áreas da sua vida? Carreira, prosperidade financeira, relacionamento amoroso, saúde e espiritualidade. O que você realmente quer para todas essas áreas? Se você entende o padrão, domina o padrão, bum, você vence o jogo.